ela se torna pesada. E ela já era pesada por si própria. Com toda aquela fraqueza que ele estava, parece que ele não vai aguentar, o mundo está girando. E a Bíblia não diz que ele caiu, mas dá para entender que parece que ele tomba. E os soldados que estão para executar a crucificação não poderiam deixar o crucificado morrer no caminho. Se o crucificado morre no caminho antes de chegar no lugar da crucificação, aqueles que estavam executando a crucificação pagariam pela vida do condenado. Ele não poderia morrer no caminho. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Você não vai morrer no caminho. Essa caminhada que você está vivendo, você não vai morrer. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Aí Jesus cai numa cruz. Olha para um homem chamado Simão, que era de Cirene, que ficava na região do Egito, e que havia vindo para Jerusalém para adorar a Deus, porque ele era um prosélito, ele havia se convertido ao judaísmo. Obrigam, a Bíblia diz que obrigaram aquele homem a ajudar Jesus a carregar a cruz. Aí ele pega a cruz, coloca nos seus ombros, e ele vira a posição da cruz. A parte que ficaria no seu lado direito, que estava para cima, agora vai para baixo, e a parte do lado esquerdo, que estava para baixo, agora vai para cima. A ponta da cruz que estava arrastando o chão, agora vira para o outro lado, e é a outra ponta que começa a arrastar o chão, e ela vai ficando com a ponta de uma espada. Ele sobe 800 metros. Não sei quantos minutos ou hora ele gastou para chegar lá, mas ele chegou lá. Lembra-se, ele saiu de Jerusalém para o Gólgota. Pastor, o que é o Gólgota? O Gólgota é lugar de maldição. O Gólgota é lugar de derrota. O Gólgota é lugar de pobreza. O Gólgota é lugar de sofrimento. O Gólgota é lugar de humilhação. Pastor, e o que Jerusalém representa? Jerusalém é lugar de bênção. Jerusalém é lugar de prosperidade. Jerusalém é lugar de saúde. Jerusalém é lugar de paz. Jerusalém é lugar de conquista. Isso significa que quando Jesus pega a cruz e está saindo de Jerusalém para o Calvário, Jesus está saindo da riqueza para a pobreza. Jesus está saindo da alegria para a tristeza. Jesus está saindo da vitória para a derrota. Jesus está saindo da saúde para a doença. Jesus está saindo da fortaleza para o fracasso. Ele está saindo da paz para a guerra. Ele está saindo da riqueza para a pobreza. É isso que acontece com quem sai de Jerusalém. E meu Jesus fez isso. Ele saiu de Jerusalém para o Gólgota, do lugar de bênção para o lugar de maldição. E ele vai, mas lembre-se, na proporção que ele está indo, ele vai carregando uma cruz, e aquela cruz que ele vai carregando, ela vai fazendo um rastro. Você vai entender porque a cruz de Jesus deixou um rastro. Ele sai da bênção para a maldição. A Bíblia diz que ele se fez maldição, porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, dizia a lei. Maldito que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição. Quando ele chega no Gólgota, 4 soldados estão para executar a sua crucificação. E aí Jesus é despojado, tiraram aquilo que ele tinha. No dia que Jesus foi ungido por Maria, irmã de Lázaro, diz a história que Jesus ganhou uma túnica de presente.
E ele usou aquela túnica no dia da Santa Ceia, no dia que ele instituiu a Santa Ceia. Jesus estava naquela noite com a melhor roupa que ele tinha. A Bíblia diz que era uma túnica de linho, e linho era caro. Linho só quem usava era príncipes, linho só quem usava era pessoas da realeza. E Jesus ganha aquela túnica de linho e deixa para usar ela no culto de Santa Ceia, na qual ele havia instituído. Então Jesus está com a sandália, Jesus está com a túnica, Jesus está com o cinto e Jesus está com a mitra. A mitra era usada pelos sacerdotes. Os soldados eram 4, eles ficam com as vestes de Jesus. Jesus tem 5. Ele tem a sandália, quando as fala de veste, está falando de sandália. Ele tinha o cinto, ele tinha a túnica de cima, ele tinha a mitra e ele tinha a túnica de baixo. E o interessante é que Jesus não deixou para botar a túnica de veste, a túnica de linho comprido. Entende isso aqui? Isso aqui é cultura e isso aqui é revelação de Deus. Os sacerdotes usavam a túnica de linho por cima para mostrar a sua formosura. Jesus está usando a túnica de linho por baixo, porque ele é o sumo sacerdote oculto que seria revelado para a igreja. Então, se o sacerdote querendo se aparecer, usa a túnica por cima. Jesus, não querendo aparecer, ele usa a túnica por baixo. Então são quantos soldados? 4 soldados. Um fica com a sandália, o outro fica com a túnica de cima, o outro fica com o cinto e o outro fica com a mitra. Só que a Bíblia diz que eles lançaram sorte para ficar com a túnica de Jesus. Se era 4, Jesus tinha 4 peças, tinha 5 peças, então ia lançar sorte em uma das peças de Jesus. E o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles lançaram sorte. Vamos ver quem é que vai ganhar a veste, vamos ver quem é que vai ficar com a túnica. Querido irmão, dizer que Jesus é desleixado, que Jesus não tinha roupa boa, que Jesus não andava perfumado, isso aí é uma heresia. Jesus um dia foi perfumado com perfume que veio importado da Índia. Quem usa aqui perfume importado? Duvido que tem uma meia dúzia que usa. Jesus usava perfume importado, Jesus usava roupa de linho finíssima, e as suas sandálias também eram especiais. Os soldados ficaram com a sandália dele. João disse: eu não sou digno, tem de desatar a sandália dos seus pés. Mas o soldado ficou com a sandália dele, porque o mistério das sandálias foram desvendado, assim como o mistério do lenço também foi revelado. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando eles lançam sorte para ver quem é que fica com a túnica de Jesus Cristo, e um centurião que era o responsável, olha para cá para que você entenda o que Jesus quer com você nessa noite. Eu estou na introdução. Quando eles lançam sorte para ver quem é que fica com a túnica de Jesus, quem fica com a túnica é o centurião, que é responsável pela crucificação. E quando ele pega na túnica de Jesus, ele se converte só em pegar na túnica de Jesus. Pastor, como ele se converte? Porque até na roupa de Jesus tem unção. A mulher do fluxo de sangue disse: se eu apenas tocar na aba das tuas vestes, eu ficarei curada. Nas vestes de Jesus tem unção. Antes que o ano termine, eu convido você para tocar nas vestes dele nesta noite. Levanta a tua mão para o céu, porque quem toca nas vestes de Jesus é curado. Quem toca nas vestes de Jesus é salvo. O centurião pegou a túnica de Jesus e disse: verdadeiramente este homem é filho de Deus. Só pode dizer isso quem é convertido, só pode dizer isso quem é crente, só pode dizer isso quem passa pelo processo do novo nascimento, só reconhece que ele é o Salvador, quem é salvo. Aí ele é pregado na cruz, 9 da manhã. Que horas? 9 da manhã, Luizinho. Ele é pregado na cruz. A Bíblia diz que ele foi exposto ao vitupério. A palavra vitupério significa vergonha. Fizeram 2 coisas vergonhosas com Jesus. Me pergunta qual, pastor? Não, só se toda a igreja perguntar. A primeira vergonha para Jesus foi os soldados ter rapado a barba dele.
Isaías diz que raparam a barba dele. E para um judeu a barba raspada é vergonhoso. Um dia Davi mandou os seus servos visitar o filho do rei. O rei havia morrido e o príncipe estava muito triste. Davi mandou um dos servos seus ir visitar o rapaz e prestar toda a condolência a ele. E aquele príncipe recebeu mal os servos de Davi. E diz a Bíblia que ele mandou raspar a barba dos servos de Davi e cortar as vestes até o joelho. Quando Davi soube disso, Davi falou: diga para eles que não entrem em Jerusalém até que a barba cresça. Judeu de barba rapada era humilhante, era vergonhoso. E a primeira vergonha para Jesus, a primeira humilhação, foi ter raspado a barba dele. Segunda humilhação: nenhum judeu se alegra em mostrar o seu corpo. Os judeus da época de Jesus não usavam bermuda. Eles subiam as suas vestes até o joelho quando eram para correr, porque as vestes compridas atrapalhavam a sua caminhada. Então eles usavam cinto. A diferença dos homens e das mulheres, da roupa dos homens e das mulheres da época de Jesus, não era porque o homem usava calça comprida e a mulher usava saia. A Bíblia diz que a mulher do fruto do sangue tocou no vestido de Jesus. Homens e mulheres usavam vestidos, vestes longas. A diferença estava porque as vestes dos homens tinham cinto, a das mulheres não. Quando os homens queriam correr, eles levantavam as vestes até o joelho e colocavam o cinto prendendo para que eles corressem. Quando a Bíblia diz: cingide os vossos lombos para que vocês caminhem e corram, é para que tenham facilidade de caminhar. As vestes cingidas é preparado para a carreira, para a caminhada. Então judeu não usava bermuda, judia não usava bermuda. Vou falar, mulher judia da época de Jesus não usava mini saia, não usava short curto, nem casa. Mulher, antes não pode dar glória a Deus não, né? Mulher da época de Jesus não usava blusa sem manga, blusinha só de alça. Os homens da época de Jesus não usavam camisa regata e não usavam bermudas curtas. Era a cultura daquela época. O judeu tinha vergonha. O homem, imagine a mulher, eu estou falando de homem. O homem judeu tinha vergonha de estar mostrando o seu peito, tinha vergonha de estar mostrando as suas coxas. E o humilhante para Jesus naquele dia foi quando tiraram toda a roupa dele e deixaram ele nu, humilhando ele. E sabe o que foi que ele passou tudo isso? Por causa de mim e de você. Ele estava passando todo esse vitupério, toda essa vergonha por mim e por você, que muitas das vezes não damos nem bola para ele. Ele foi humilhado, ridicularizado, raspar a sua. Imagine a vergonha para o judeu raspar a barba. E quando tiraram a roupa dele, foi o cúmulo para Jesus. Aquilo moralmente arrasou Jesus. Que vergonha. A sua mãe vendo não podia fazer nada, o seu discípulo vendo nada podia fazer. Ele estava na mão dos romanos. Ele saiu da prosperidade para a pobreza, ele saiu da alegria para a tristeza, ele saiu da força para a fraqueza, ele saiu do sucesso para o fracasso. Mas lembre-se, o rastro da cruz ficou. Ele pronuncia 7 frases na cruz, e a primeira frase que ele pronuncia é essa: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Cada vez que ele vai falar, ele tem dificuldade, porque ele respira, o seu pulmão enche de ar, mas quando ele vai expirar, ele tem dificuldade. O ar que está dentro não permite que entre mais oxigênio. Falta oxigênio no seu cérebro, falta oxigênio no sangue, e ele tem que se esforçar para expedir o seu ar. Ele não poderia morrer sufocado. Diz alguns médicos, alguns especialistas, que Jesus morreu do coração. O seu coração foi paralisado. Eu não acredito que Jesus tenha morrido do coração, nem de derrame, nem de coisa parecida.
Ele disse: ninguém tira a minha vida, porque eu tenho o poder de dar e ao terceiro dia tomar. Ele disse: eu dou porque eu quero. A última frase da cruz foi essa: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Só que deixa eu lhe falar uma coisa. Ele fez uma oração na cruz que ele nunca havia feito essa oração. Como é que um Deus que não abandonou Daniel na cova dos leões abandona seu filho? Deus permitiu Daniel ir para a cova dos leões, mas não permitiu os leões tocar em Daniel. Como é que um Deus guardou Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha de fogo ardente e abandona Jesus, o seu filho? Como é que um Deus não abandona Elias e o protege de Jezabel e abandona Jesus? Um Deus que guardou Abraão, guardou Isaac, guardou Jacó, que foram peregrinos e moraram em tendas. Deus guardou esses homens. Deus não abandonou eles e abandonou Jesus. Como é que um Deus diz, Isaías 49:11, ainda que mamãe abandone o seu filho e se esqueça do seu filho, todavia eu não me esquecerei, nem te abandonarei. E abandonou. O que levou Deus a abandonar Jesus? O que foi? Eu tenho uma resposta para você. Não pense que no dia que Jesus estava no Getsemane e ele orou, e o seu suor se transformou em gotas de sangue, não pense que ele estava com medo da morte. Existiu muitos crentes na história do cristianismo que ia para a fogueira cantando. Muitos iam para ser jogados na arena, no Coliseu em Roma, era feita fila, e muitos deles iam cantando e adorando. Ia para a morte, mas ia cantando. Como é que o meu Jesus ia temer a morte? Lá na cruz, a única vez que você vai encontrar na Bíblia Jesus chamando o Pai de Deus é na cruz. Sempre quando ele ia falar do Pai, sempre quando ele ia se relacionar ao Pai, ele dizia: o Pai, foi o Pai que me enviou, eu vim fazer a vontade do Pai. Quem tem um filho tem um Pai. Ele sempre se dirigia a Deus chamando de Pai. Mas naquele dia na cruz ele se dirige a Deus chamando de Deus meu. Deus meu, por que me desamparaste? Ele falava o aramaico. Essa língua aqui é aramaica. Eu da Massabaquitani. É tanto que tinha muitos dos romanos que não entendiam o aramaico, e a pronúncia se dá como se ele estivesse chamando por Elias, que ele diz Eli, Eli, lama sabachthani. Os judeus, os romanos pensam que ele está chamando por Elias, porque Jesus fala uma língua que eles não estão entendendo. Eles entendiam o hebraico, o grego e o latim, mas não entendiam o aramaico, que era a língua que Jesus falava com os discípulos. E Jesus diz Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparastes? Por que Deus abandonou Jesus? Por que Deus desamparou Jesus? Eu tenho uma resposta para você. Porque quando Deus olha para a cruz e vê Jesus crucificado, não é porque Deus está suportando ver o sofrimento do filho e vira as costas para não ver o filho sofrer. Isso é heresia. Deus não virou as costas para Jó vendo Jó sofrer. Deus não vira as costas para ninguém quando vê alguém sofrendo. E o que levou o pastor foi os meus e os seus pecados. Quando Deus olhava para Jesus na cruz, ele via o meu e os seus pecados. Nós não temos nada de bom, irmãos.
Você está aqui nessa noite salvo, não é porque você é bom, é por causa da graça de Deus na sua vida. Você sabe quem foi Hitler? Um dos homens mais terríveis que já existiu na história da humanidade. Pois bem, se Deus não tirasse o freio de mim e de você, nós éramos piores do que Hitler. Sabe por que não somos piores? Porque o freio de mão de Deus nos sustenta. E sabe qual é o freio de mão de Deus que nos sustenta para que nós não façamos coisas terríveis? É a sua graça. Durante esse ano de 2015, se pegasse tudo que você pensou e colocasse em DVD e depois num projetor na parede colocássemos aqui para vermos tudo que você pensou nesse ano de 2015, você ia dizer: pare em paz. Pastor, se não parar, eu vou me levantar e vou embora. Eu não vou aguentar ficar aqui. Eu vou ter vergonha, porque as pessoas vão ver o meu respeito. Porque você sabe que você pensou coisas terríveis. Você sabe que você pensou coisas que traiu a sua esposa. Você sabe que você pensou coisas que traiu a sua amiga, o seu amigo. Porque nós não temos, em nós não temos nada bom. E todas as nossas imoralidades, e todos os nossos pensamentos maus, e toda a nossa promiscuidade estava em Jesus. Deus virou as costas porque não pode ver o mal. Foi isso que levou Deus a abandonar Jesus. Ao meio-dia, escurece tudo. O sol para de brilhar, a lua nega sua luz, as estrelas desaparecem. E de meio-dia até 3 da tarde é escuridão total. A terra começa a tremer, as mulheres começam a gritar e a bater no peito, as crianças choram. É o eclipse solar na crucificação de Jesus. Deus pôs a mão e não permitiu que o sol iluminasse a terra. A terra treme. Entre a crucificação de Jesus e a ressurreição teve 2 terremotos. As placas tectônicas se movimentam na proporção em que o sangue de Jesus vai caindo na terra, e a terra treme. O véu do templo é rasgado de alto a baixo, e às 3 horas da tarde ele dá o último prato: Pai, em tuas mãos eu trago o meu espírito, e morre. Ele é sepultado, fica 3 dias na sepultura. O final da sexta-feira já conta com um dia. Ele fica a noite do sábado, a madrugada do sábado, o dia do sábado, a tarde do sábado. E quando o domingo está se aproximando das 6 horas da noite, cumpre-se o segundo dia. Poucas horas da sexta-feira, 24 horas do sábado, entre a noite e o dia. Porque o dia nosso começa à meia-noite, dos judeus começava às 6 horas da noite. Ele passa o segundo dia, e o domingo chega às 6 horas da noite, terceiro dia. E ele havia dito: eu vou para a sepultura, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Não pergunte-me aonde ele ficou os 3 dias. O corpo seu ficou na sepultura, mas o espírito, não me pergunte onde ficou. Para o céu não foi. Porque quando Maria foi tocar nele, ele disse: não me toque, eu ainda não fui com meu pai. Que ele não poderia ir para o céu antes de ter ressuscitado. Ele tinha que ressuscitar.
E ao terceiro dia, vem 2 anjos do céu. Quantos anjos? 2. Aí um anjo vem, bate com os pés no chão e a terra treme. O anjo remove a pedra que está tampando a boca do sepulcro e senta em cima da pedra. A pedra que estava tampando a boca do sepulcro, o anjo sentou em cima dela. O que o outro anjo fez? O outro anjo entra dentro da sepultura. Jesus foi crucificado nu e foi sepultado enrolado em lençóis. E quando ele ressuscitou, ele deixou os lençóis no chão e o lenço dobrado. E ele ia sair da sepultura nu. Um anjo trouxe pão e água para Elias e disse: coma e beba, porque longa será a tua caminhada. O anjo que entrou lá dentro, entrou para deixar as vestes de Jesus. Ele não vai sair da sepultura da forma que entrou. Ele entrou na sepultura morto, ele entrou na sepultura nu, ele entrou na sepultura despido, ele entrou na sepultura envergonhado. Mas agora ele vai sair ressuscitado, ele vai sair de cheio de glória. E você ia adorando a ele vai sair vestido, e ele não vai sair mais na vergonha, ele vai sair glorificado. Aí escuta. Quando Jesus ressuscita, aonde Jesus foi sepultado ali, Joel, era um cemitério. Existia um cemitério ali onde Jesus foi sepultado. Não fique pensando que a outra pessoa que foi sepultada ali foi Jesus. Jesus foi sepultado em um sepulcro novo, mas o lugar ali era um cemitério. E muitos crentes que haviam morrido estavam sepultados ali. E quando Jesus ressuscitou, muitos ressuscitaram com ele. Você não entendeu?